Vamos continuando as nossas reflexões, né, dentro do livro Deixar Ir. E hoje nós entramos no capítulo do medo, que talvez seja a emoção que mais nos trava, né, mediante as adversidades. Ou ela pode ser um propulsor para conseguirmos ir adiante, reagir, né? Do medo acaba vindo uma emoção de ação, né? Temos as duas opções. Mas vamos começar então. Lembrando que se você quiser aprimorar essa sua evolução, deixando ir, então acesse o link que está aqui na descrição para você se inscrever e começar o Evoluindo Deixando Ir. Vamos começar. As muitas faces do medo são familiares para todos nós. Já sentimos uma forte ansiedade flutuante e pânico. Já fomos paralisados e congelados pelo medo, com as palpitações e apreensões que o acompanham. Preocupações são medos crônicos. Paranoias é o extremo do medo. Em formas mais suaves, ficamos simplesmente inquietos. Quando ele é mais severo, ficamos assustados, cautelosos, bloqueados, tensos, acanhados, calados, supersticiosos, defensivos, desconfiados, ameaçados, inseguros, temerosos, suspeitos, tímidos, presos, culpados e cheios de medo do palco. Existe o medo da dor e o do sofrimento. Medo de viver, medo de amar, medo da proximidade, medo da rejeição, medo de falhar, medo de Deus, medo do inferno, medo da condenação, medo da pobreza, medo do ridículo e da crítica, medo de ser preso, medo da inadequação, medo do perigo, medo da desaprovação, medo do tédio, medo da responsabilidade, medo de tomar uma decisão, medo de autoridade, medo da punição, medo da mudança, medo da perda de segurança, medo da violência, medo de perder o controle, medo dos próprios sentimentos, medo da manipulação, medo de ser descoberto, medo de altura, medo do sexo, medo de ficar por conta própria e medo do próprio medo. É muito medo, né? Existe além disso uma causa para o medo do que muitas pessoas não estão cientes: o medo da retaliação. Esse medo nasce do desejo de estourar, revidar e atacar. Conforme deixamos ir o medo, vemos que por trás dele frequentemente existe a raiva do objeto de medo por si só. A disposição para deixar ir o medo e superá-lo já nos move para o próximo nível, que é a raiva. O fato de que podemos lidar com essa combinação de sentimentos de medo e raiva e rendê-los nos move instantaneamente para o orgulho e a coragem. Aí vem o medo de falar em público. Um experimento excelente é deixar ir o medo do próprio medo. Quando paramos de ter medo do medo, percebemos que é apenas um sentimento. De fato, o medo é muito mais tolerável do que a depressão. Surpreendentemente, para uma pessoa que esteve em uma depressão, o surgimento do medo é bem-vindo. É melhor se sentir assustado do que sem esperança. Para entender como o medo é auto-reforçado, precisamos parar e olhar para outra das leis da consciência. O que mantemos em mente tende a se manifestar. Isso significa que qualquer pensamento que mantemos consistentemente em mente e consistentemente damos energia tende a vir à nossa vida de acordo com a forma que a nossa mente mantém. Assim, o medo produz um pensamento medroso. Quanto mais mantemos esses sentimentos em mente, mais provável é que o evento temido aconteça em nossa vida, o que reforça novamente o medo. Quando fui estagiário de medicina, tinha o medo de falar em público, com o simples pensamento de levantar em frente aos colegas de classe para apresentar o caso de um paciente. A voz falhava por puro medo. Por manter esse medo, surgiu a situação inevitável que exigia apresentar o caso de um paciente na reunião da equipe. Depois de ler alguns parágrafos da história do caso, a voz começou a hesitar e ficar mais fraca e eventualmente parou. O próprio medo que foi mantido em mente passou e, claro, essa ocorrência reforçou o medo de falar em público e trouxe apatia sobre isso. Dali em diante, por muitos anos, o sistema limitante de crenças operava. Eu não consigo falar em público. Eu simplesmente não sou um orador.
Toda e qualquer ocasião de fala foi evitada, com a perda consequente de autoestima, a fuga de atividades e a limitação de objetivos profissionais. Conforme os anos passaram, o medo tomou uma forma diferente. O sistema de crenças era: eu não quero falar, porque posso ser entediante e mal-orador. Finalmente, surgiu uma ocasião em que era necessário falar em público em uma reunião. Havia a oportunidade de me sentar e encontrar a coragem para enfrentar o medo. O diálogo interno era: qual é a pior coisa possível que pode acontecer? Bem, você pode ser terrivelmente entediante. Isso trouxe à mente todos os discursos entediantes dados por outros. Então, foi possível aceitar que um discurso entediante era, na verdade, comum e certamente não era o fim do mundo. O orgulho e a vaidade por trás do medo foram rendidos. Sim, poderia ser que o discurso fosse terrivelmente entediante. O fatídico dia finalmente chegou. Tudo foi colocado no papel para que a única necessidade fosse lê-lo. Sim, seria muito mais interessante se fosse dado espontaneamente, mas havia um reconhecimento e aceitação do medo. E então, o discurso foi escrito antecipadamente. O momento de ir ao pódio chegou. Apesar do medo e do discurso em uma voz monótona, o feito foi realizado. Alguns amigos disseram depois: foi tecnicamente um bom discurso, mas, cara, foi realmente entediante. O indivíduo interior, porém, não se importou. Estava jubilante porque houve coragem e aceitação para enfrentar a situação e realmente fazer acontecer. Ter sido entediante não importava. O que importava era que foi feito de uma vez por todas. A autoestima subiu porque o medo e a inibição foram superados e compromissos de fala não precisavam mais ser evitados. A prática fez com que todas as apresentações tivessem um aviso para a audiência. Sou um dos palestrantes mais chatos e, de fato, é possível que isso seja bem entediante. Para minha surpresa, o aviso arrancou risadas da audiência. Os risos deles significavam a aceitação da nossa humanidade em comum, e o medo foi transcendido. Descobri que o humor é valioso em palestras. Era uma forma de me unir com a humanidade da audiência e descobrir a compaixão dela. Uma vez que nos unimos com ela em compaixão, podemos sentir o encorajamento conforme ela nos alegra. Nós os amamos por aliviar o nosso medo e nos aceitar, e eles nos amam de volta por fazermos a coisa de que eles por si só têm medo. Uma vez que essa evolução pelos níveis de emoções é construída, há uma satisfação com a palestra. Nós descobrimos aquela parte da mente que pode ser engraçada quando a ocasião surge. Por fim, com a rendição completa, ler um discurso preparado fica para trás e palestrar passa a ser espontâneo. Com mais experiência, as palestras evoluíram, o que gerou mais compromissos com elas. Isso permitiu a realização de muitos objetivos profissionais, que até então haviam sido frustrados. Apareci nas mídias nacionais como programas de entrevistas na televisão. É uma longa jornada entre ter ficado muito apavorado até para ler um caso na frente de alguns estagiários, até me apreciar palestrando em um canal de televisão para milhões de espectadores. Todos obtemos grandes benefícios por nos libertarmos das inibições do medo para o funcionamento bem-sucedido, porque esse processo de aprendizagem passa automaticamente por muitas outras áreas da vida. Tornamo-nos mais capazes, livres e felizes. Com isso, há uma paz de espírito interior. Eu vou encerrar por aqui essa parte do capítulo, mas é algo que eu já trouxe aqui para quem já acompanha, né, essas reflexões. Que a minha ideia de começar as reflexões, sim, é para trazer uma consciência para todo mundo, né, para todo o público. Mas para mim é importante também para uma questão de prática. Eu vejo que é uma falha na parte da comunicação. Às vezes eu travo, às vezes me falha a voz, tudo. E isso também vem um reflexo lá da parte do ensino básico. Na hora de ler, frente aos colegas, a vergonha, a timidez,
era uma época de uma geração que fazia muito bullying, então a gente sempre ficava com o pé atrás de como se expressar, como ia ser aceito, se ia haver uma chacota, um bullying depois, enfim. Então esse foi um medo que foi me travando. Mas, com o tempo, aprendendo, evoluindo, estudando, percebi que isso é algo que eu podia superar, algo que eu podia fazer para mim, né? Para me melhorar como ser, como profissional também. Então, avalia, agora, após esse vídeo, avalie algumas situações que você tem medo. Às vezes até parte do medo ao público também, medo da imagem, de mostrar a imagem. E avalia quantas coisas você está deixando de lado a partir desse medo. E provavelmente você vai perceber que tem maneiras de você superar esse medo, de você, digamos, mudar esse padrão, essa crença que te limita. Só com algumas coisas para fazer, algumas atividades que você possa fazer. Claro, lá na parte do evoluindo, deixando ir, isso vai ser trabalhado com várias técnicas da parte holística. Mas você no seu dia a dia, você consegue também virar essa chave, tá? Então, na próxima parte desse capítulo 6, nós entraremos no efeito curativo do amor. Nos vemos em breve. Até mais.